O Homem-Aranha é o super-herói da Marvel com mais filmes lançados até o momento. 11 e contando. Que continue contando, por favor, né? Quanto mais melhor. Mas acontece que no meio do caminho, né? No meio dessa jornada de cabeça de teia, nem todo filme é bom. Nem todo filme foi bom. Quer dizer, pra mim foram. É Homem-Aranha, então eu vou defender. Vou passar um pano de vez em quando. E chegou a hora então da gente refazer esse vídeo que vocês estão esperando tanto, os piores e os melhores filmes do Homem-Aranha. Todos já lançados até então, que inclusive esse é um vídeo que eu gravei em 2019. Só que eu tô fazendo um remake aqui, porque aquele vídeo já tá velho, sabe? O nosso equipamento tá muito melhor, a gente consegue fazer muito melhor. A minha opinião mudou, é bem importante falar isso, né? Então se você quiser depois comparar, porque não tem problema nenhum. Ah, tá sendo hipócrita, vai te catar, velho. Não mudou a tua opinião em 2 anos? Eu mudei. E nada me impede de gravar um vídeo daqui a 3, 4 anos de novo, falando do mesmo tema, não tem problema nenhum. Fechou? Tudo bem? Tá tranquilo pra você? Eu dividi esse vídeo em 2 partes. A primeira parte a gente vai falar dos filmes do Homem-Aranha dos anos 70 e o do Tobey Maguire. E a segunda parte, os filmes do Tom Holland, Andrew Garfield e o Aranhaverso animado. Inclusive, já deixa o seu like aí, se você não deixou ainda. Olha só, minha roupa tá até rasgada, né? Ajuda aí o Homem-Aranha, amigão da vizinhança. E comenta aqui qual que é o seu filme favorito do Homem-Aranha, o que você mais gosta de todos. Deixa aqui nos comentários, beleza? Ah, só um avisinho rápido aí pra você que tá assistindo. No próximo sábado, eu vou estar na Twitch, na live do meu irmão. Se você não segue ele, segue lá, @Justinski03. E a gente vai estar sorteando ingressos grátis pra você assistir o filme do Homem-Aranha nos cinemas. Foi? É isso aí? Então bora falar dos piores e dos melhores filmes do Homem-Aranha, parte 1. Homem-Aranha de 1977. É aqui que a história do nosso querido Homem-Aranha começa nos cinemas. E começou um grande desastre, pra te falar a verdade, cara. E sabe o que eu sinto em relação a essa primeira produção do Homem-Aranha, que foi lançada nos anos 70? É que não existia um apego muito grande com o herói por parte da Marvel. Era mais uma questão de urgência, de temos que fazer um filme do Homem-Aranha a qualquer custo. Não importa se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, o que importa é que o Homem-Aranha esteja na TV, esteja no cinema. E não foi pensado com aquele intuito de, no futuro a galera vai assistir e esse aí é o clássico, que nem os do Tobey Maguire. Não, é uma parada que é tosca, que é ruim, que é chata. E nessa história aqui, o Peter Parker, ele é um homem adulto que tá tentando descolar um emprego lá no Clarim Diário e ele vai fazer de tudo pra isso. Ele vai fazer de tudo para conseguir esse emprego. E ele também trabalha num laboratório de pesquisas que faz experiências com aranhas radioativas. E coincidentemente, essa aranha onde ele trabalha cai numa espécie de líquido radioativo, pica ele e dá habilidades para ele que ele não esperava ter, né? Habilidades de aranha. E você assistindo a esse filme hoje, dá para perceber, né, a falta de dedicação por parte dos roteiristas. E também a preguiça, né? Porque não temos o tio Ben nesse Homem-Aranha dos anos 70. E não é nem porque não tinha dinheiro, sabe? Não tem dinheiro pra fazer o filme que nada. Não colocaram o tio Ben por pura preguiça, por pura falta de vontade de desenvolver mais um personagem na trama. Porque todo mundo sabe que a figura do tio Ben na vida do Peter Parker é aquela que motiva ele, que faz ele se tornar o Homem-Aranha. Só que o roteiro desse filme, cara, é muito ridículo. É pastelão demais, sabe? A parada que você fica, que bosta, velho, sabe? Logo depois que o Peter Parker é picado pela aranha aqui, ele vai até o Clarim Diário, daí começa a surgir um boato que tem um cara que se pendura que nem aranha nas paredes. E aí o que ele faz? Ele vê isso como uma oportunidade e tenta vender pro JJ Jameson ali que não, realmente tem um cara, ele tá fantasiado e eu vou conseguir foto. Então, tipo, o Homem-Aranha surge ali numa conversa. Não tinha um motivo melhor, sabe? Custava ter colocado o tio Ben ali e desenvolver ele 20 minutos só pra matar o personagem, não custa nada, não. O Homem-Aranha surge aqui de uma conversa no jornal pra ele ganhar dinheiro. Tanto que o Aranha, ele tira sarro disso porque não tem motivo pra ele virar Homem-Aranha. Qual que é o motivo dele ganhar dinheiro? Isso vai completamente contra a política do Homem-Aranha, sabe? Porque ele não faz isso por dinheiro. E esse filme inteiro aqui, cara, ele gira em torno de um único problema. Só existe uma trama, né? A história inteira, 1h30 de filme girando na mesma porcaria. Não tem Tia May, Mary Jane, vilão, cara, é um cara que tá hipnotizando ali em Nova York e aí ele tem que dar um jeito de resolver isso e é o filme inteiro isso, tá? A mesma linha, seguindo a mesma linha. Não tem aquela parada de autodescoberta de por que eu fui picado pela aranha. Será que eu mereço esses poderes? Será que eu tenho responsabilidade pra administrar isso? Quem é Peter Parker e quem é Homem-Aranha? Não tem isso aqui, não tem nada disso nesse filme. Ele é simplesmente um Homem-Aranha porque sim, porque deu na telha.
que ele quer ganhar dinheiro. Olha que palhaçada, velho. Aí tem um momento nesse filme que o Peter Parker descobre que um tal de Byron tá hipnotizando a galera. E aí sim que ele, opa, peraí, tem alguém que tá fazendo crime na cidade, eu tenho que resolver isso. Aí ele vai lá, desenvolve o lançador de teia, começa a bater nos bandidos. Só que ele acaba sendo capturado pelo controle mental desse Byron aí. E aí o filme vira uma chatice tremenda. E o filme tenta criar uma atmosfera ridícula de apreensão pra fazer você pensar de, será que o Homem-Aranha vai conseguir sair dessa? Aí simplesmente quando ele vai sair, ele se toca que ele foi hipnotizado e pra deshipnotizar as outras pessoas, ele quebra uma antena, sabe? Que tá controlando a mente de todo mundo. Cara, muito ruim. Não tem batalha nenhuma. O cara simplesmente dá um tapa na antena e liga pra polícia. A polícia, tá preso aí, Byron. Bosta, velho. Desculpa, é muito ruim. Não dá nem vontade de dizer que esse é um filme do Homem-Aranha, mas é. Esse foi o começo catastrófico do Homem-Aranha no cinema. E é por isso que pra mim ele fica em 11º lugar na lista de piores e melhores filmes do Aranha. Disparado. É o pior filme do Homem-Aranha, velho. Começou mal nos cinemas, mas ainda bem que melhorou. Mas demorou um pouco. Spider-Man, 1978. Em 78 as coisas começavam a ficar um pouquinho mais esquisitas pro Homem-Aranha, porque ele ganhava a sua versão japonesa. Que, assim, olha, eu sei que tem uma galera na internet que, cara, zoa o Aranha japonês, e com razão. Vamos combinar que é um Aranha zoadaço, mas ele é disparadamente melhor que o Aranha de 77, porque aqui no mínimo a gente tem um roteiro, a gente tem um motivo pro cara se tornar o Homem-Aranha. Porque não é o Peter Parker que você conhece, é uma história original, né? O Takuya Yamashiro, que é um jovem que anda de motocross, tudo mais, não tem absolutamente nada a ver com o Peter Parker. E aí um certo dia ele avista uma nave caindo na Terra e começa a ter umas visões e tudo mais com aranhas e presencia a morte do pai dele. Né, seria como se fosse o tio Ben dele. E aí o Takuya descobre que tem um cara chamado Garia que veio de um planeta chamado Spider, tipo como se fosse um planeta de Homens-Aranhas, e esse Garia transfere os poderes dele pro Takuya, e o Takuya acaba se tornando o Homem-Aranha japonês. E tinha só uma confusão essa história, porque é cheio de elemento aqui e ali, só que você vai olhar, é uma historinha pra criança, sabe? Parece realmente um Power Rangers. E você deve estar pensando assim, cara, a Marvel pra ter autorizado isso aí, ela devia estar louca, né, na época. E ela tava de fato louca. Porque o que eles queriam fazer? Eles queriam atingir o mercado japonês. Eles queriam que a Marvel ficasse conhecida lá. A galera não pegava e começava a ler comics, sabe? Os quadrinhos da Marvel. Eles iam só mangá. Porque o mangá tinha menos coisa. Dava pra você ler, tipo, indo pro trabalho. As HQs da Marvel não dava. E aí, por algum mistério, aquele filme tosco do Aranha, 77, fez sucesso no Japão. Eles pensaram, e se a gente se aproveitasse disso e criasse um filme do Aranha japonês? Só ignora tudo que a gente sabe e cria uma versão nova. E foi o que aconteceu. Eles criaram um Aranha novo, que é um Aranha completamente diferente de tudo que a gente já viu. Ele tem até um Megazord. Por quê? Por que ele tem um Megazord? Porque eles queriam faturar dinheiro. Esse filme, né, que no geral, na verdade, é uma série, mas existe o filme dela, que acontece entre o 10º e 11º episódio, foi feita só com o intuito de ganhar dinheiro. Porque, cara, se tu assiste isso aí, tu vai ver, cara, não faz sentido, sabe? Pode assistir qualquer episódio tu vai entender. Só sem preocupação nenhuma, e tudo feito pra atrair criança, pra vender brinquedo. O negócio era feito tão de baixo orçamento que eles reutilizavam cenas. Eles pegavam e reutilizavam a mesma cena ali várias e várias vezes do Homem-Aranha derrotando os vilões, sabe? Então é um negócio tosqueira, mas é aquele tosco que não chega a ser vergonha alheia, sabe? Que foi bem pensado, parece que teve um carinha ali, só faltou dinheiro. Mas é um filme ruim do Homem-Aranha e ele existe, né? Existe, se tu quiser passar um tempo zoando, assistir todos os Aranha que eu vou zoar com meus amigos, beleza. Acho que foi com esse intuito que ele foi feito. Mas não dá, cara. Pra mim, ele fica em 10º lugar na lista de piores e melhores filmes do Homem-Aranha. Homem-Aranha de 2002. É aqui que as coisas começaram a dar certo, né? Se o Homem-Aranha é o que ele é hoje, graças a esse filme. Porque aqui a gente conhece o Peter Parker nerdão, né? Que sofre bullying na escola, que perde o ônibus, que acha que não vai conseguir conquistar a menina bonita da escola. O filme aqui é simples e é objetivo. Em meia hora de filme ele já tá descobrindo os poderes, já tá escalando parede, já tá com o uniforme dele. Né? E quando eu digo simples, não é ruim. É um simples que é bom.
que funciona, sabe? É um negócio que você acredita até hoje. Não é aquela marmelada que tu fica, nada a ver isso aí que aconteceu, sabe? Não, é objetivo, vai direto ao ponto e é por isso que funciona. Quem dirigiu o primeiro filme foi o Sam Raimi e eu já posso dizer de cara que ele é o melhor diretor do Homem-Aranha, o melhor diretor disparado. Os filmes do Sam Raimi não tem igual, não tem como, eles têm uma identidade própria. E não existe um filme ruim do Homem-Aranha do Sam Raimi, já falo desde agora. Spoiler do vídeo, tá? Homem-Aranha 3 não é ruim, porque o Sam Raimi foi um cara que deu uma identidade nova pro Homem-Aranha. Foi o filme dele que criou aquela parada da teia orgânica. Isso não existe nos quadrinhos. Até claro que existem algumas versões, mas eu digo assim, ó, originalmente é lançador de teia. Ele que se aprofundou nessa parada do Peter Parker ser um nerdola, que apanha na escola, não consegue ficar com a menina, que é toda atrapalhada e que não consegue pagar a conta. Ele que deu essa identidade pro Homem-Aranha. Então é uma parada que hoje é muito difícil desassociar do personagem. E funciona até hoje. O ator, o Tobey Maguire, minha nossa, como que ele não vai ser lembrado? Ele vai ser sempre o Aranha clássico, original. Ele que começou tudo isso aí. Eu já assisti esse filme tantas vezes que eu sei a maioria das falas de cor. Só que eu tava reassistindo agora pra fazer esse vídeo e ele continua bom. Não é um filme que é velho, que é antigo, que tem efeito especial tosco. Se tem algo estranho é uma parada ou outra, porque o filme tem 20 anos e é excelente. Ele não envelheceu, ele continua tão bom quanto. E essa é uma das coisas que eu acredito que eu mais gosto no Homem-Aranha do Sam Raimi. Que nem eu falei antes, ele é simples. Tudo nele é simples. E novamente vale lembrar, simples não é ruim, simples é bom. Porque ele é um filme que tem uma estética dos anos 90 que eu acho que nenhum outro filme do Homem-Aranha vai conseguir chegar um dia. Ele tem uma identidade pura. Parece que quando você tá assistindo esse filme, você tá ali nos anos 90, 2000. Parece que você tá vivendo aquela época de novo. Tudo aqui é muito simples. Os personagens são simples, os cenários são simples, os tios deles são pessoas simples. E isso faz a gente criar uma conexão com esse universo, porque, cara, pode ser eu, podia ser eu vivo num bairro simples, então parece que eu sou vizinho do Homem-Aranha, porque isso tá dentro da minha realidade. E esse que faz a gente comprar essa ideia do Homem-Aranha. Ele se parecer com a gente. E o Sam Raimi faz isso, assim, olha, brincando. Brincando que o cara faz isso. E como esse é o primeiro filme do Homem-Aranha, do Tobey, eles fazem a gente perceber que ele é muito imaturo. Sabe? Ele é imaturo demais. Ele acha que ele vai conseguir conquistar a Mary Jane se ele for comprar um carro. Daí o que acontece? Ele tem que conseguir dinheiro. Pra conseguir dinheiro, ele vai até aquela luta lá no ringue. E por ele ir nessa luta, o tio Ben acaba morrendo, porque o tio Ben dá carona pra ele. E aí, aqui ele tem a primeira lição. Com grandes poderes vem as grandes responsabilidades mesmo, sabe? Então, tudo se conecta aqui. É um roteiro muito bem pensado. Eu gosto disso. O Sam Raimi, ele não fica deixando ponta solta. Ele faz tudo se conectar, tudo se amarrar. Ele tem esse poder, ele nem precisa ser um super-herói pra ter esse poder, porque ele pode tomar a decisão de deixar a pessoa passar ou não deixar. Ele, de certa forma, é sim um dos grandes responsáveis pela morte do tio Ben. Claro que depois a gente descobre que foi o Homem-Aranha e tudo mais, mas ele carrega essa culpa por muito tempo. E é isso que faz ele amadurecer. Porque ele percebe que, cara, eu fui destinado a isso. É por algum motivo essa aranha me picou, eu tenho poderes hoje. Então, o que eu faço com isso? E, cara, uma das coisas que eu adoro na trilogia do Sam Raimi é que ele brinca com todos os formatos possíveis, sabe? Porque uma hora o filme ele tem drama, ele tem ação, mas ele tem comédia também. Então o Sam Raimi, ele brinca com aquela estética de fazer parecer também uma reportagem, um jornal, um vlog, né? De várias pessoas dando os relatos delas sobre o Homem-Aranha, no fundo uma musiquinha tocando. Então eu gosto disso, da forma como ele não leva o filme dele tão a sério. E de fato, tu pega aquilo ali, cara, é uma aula de como fazer um filme. Ele não tinha muito dinheiro na época. Então você observar cada detalhe e a maneira como ele vai brincando pra agradar as suas diferentes personalidades, né, pra tocar você no humor, no drama, é genial. E esse negócio da equipe não ter tido muito dinheiro é bem nítido aqui, né, reassistindo esse filme, porque você percebe que tem muita coisa que acontece rapidona. Peter tá na escola, pá, ele tá formado, pá, ele tá trabalhando. Então é muita coisa que acontece ali em um curto espaço de tempo. É um Peter que desenvolve muito rápido. Por isso que cria aquela ideia lá de que a Auto Holland demora muito pra amadurecer. Não, sabe? Aqui ele que amadurece muito rápido. É um Peter mais cabeça. Mas também é muito por conta do roteiro, né? Que tem prazo, tem que ser mais rápido, tem que ser mais coerente, só é fechadinho. E ele consegue fazer isso muito bem, tá? Isso não é um defeito do filme, não. Na verdade, é um grande acerto. Na verdade, eu acho que esse filme só tem um pequeno defeito pra mim, que é você aproveitar mal o William Dafoe, né? Que é o ator, o grande destaque desse filme aqui. O cara, ele é assustador, ele dá medo, ele é um ator excelente. E ele passa metade do filme com aquela máscara de duende. Tanto que o motivo que eles dão pro Duende Verde é bem fraquinho,
comparado ao dos outros filmes, né, que a gente tem, dos outros vilões. Que, claro, ele quer salvar a Oscorp e tudo mais, e aí ele tenta fazer depois um trato com o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha não aceita, ele fica, pô, o Homem-Aranha não aceitou, vou matar ele. Então, assim, não é um motivo muito convincente, ainda que o William Dafoe, o Duende Verde, seja muito legal. Ele poderia ser facilmente o melhor vilão do Homem-Aranha, e aí a gente teria um filme perfeitinho do Homem-Aranha, só sem nenhum defeito. Mas também é um defeito que você joga de lado, não se importa tanto, porque o filme não é sobre o Duende Verde. Tem o Duende Verde, mas é sobre o Homem-Aranha e a evolução dele. E nesse quesito, esse filme acerta demais. É a melhor história de origem do Homem-Aranha já feita. E possivelmente vai continuar sendo por muito tempo. E é exatamente por esse motivo que na minha lista de piores e melhores, eu deixo o Homem-Aranha de 2002 em quinto lugar. Top 5. Esse filme merece top 5 demais. Que filme gostosinho de ver. Vi e revi e ainda vou assistir milhares de vezes, né? Sem dúvida. Homem-Aranha 2, de 2004. 2 anos após a picada da aranha, Peter Parker tenta conciliar a vida dele de motoboy com a vida de super-herói, com a família, com a amizade, com o aluguel, e ele, no fim das contas, não consegue nada. O Peter Parker, nesse filme, ele tá ferrado, ele não sabe que rumo que ele toma. E eu acho demais o humor desse filme, porque ele não é um humor escrachado, sabe? Aquele negócio que perde a graça com o tempo. Não, é um humor pateta, é um humor bobalhão, que parece Chaves. Você vai rir, né, dele tentando entregar a pizza, dele no elevador lá, falando, o problema é ir no banheiro. E é uma grande verdade, que o problema dessa roupa aqui é ir no banheiro mesmo. Homem-Aranha estava certo. E ele é um tipo de humor que funciona, cara, porque ele dá a identidade pro Tobey Maguire. Porque ele continua esse banana de sempre, esse pateta. Não importa se o cara foi picado, se ele virou gostosão, não usa mais óculos, cara, dane-se. Ele é esse cara aí. E eu adoro isso, é a essência do personagem. E se no primeiro filme lá de 2002 ele já tava ferrado, nesse aqui ele tá na vala, cara. Porque ele coloca ser super-herói em primeiro lugar. E ele acaba decepcionando algumas pessoas, principalmente a Mary Jane, de não estar presente com ela. Ele tá deixando isso, esse vínculo que ele tem com a Mary Jane de lado, pra ser o Homem-Aranha. E como no filme passado o Norman morreu, quem tá cuidando da Oscorp agora é o Harry. E o Harry tá tentando investir em cientistas e em projetos diferentes. E um desses experimentos é o do Otto Octavius, que tá tentando revolucionar a indústria de energia. Criar energia que seja acessível para todo mundo. E é dessa forma que a gente acaba sendo apresentado ao vilão desse filme aqui, que cria tentáculos com uma inteligência artificial que estão presos na mente dele, onde ele consegue dominar e controlar esse trítio. E, na minha opinião, cara, tudo aqui é 2 vezes melhor do que o do primeiro filme. Sem desmerecer o primeiro, claro. Mas aqui você percebe que tem mais tempo, né? Que tem mais desenvolvimento, que tem mais dinheiro também. Então você colocar dinheiro na mão do diretor bom, é óbvio que vai dar bom, cara. O cara já fez bem a primeira vez, a segunda vai fazer melhor ainda. E um dos grandes acertos desse filme pra mim é o antagonista, né? O vilão, o Otto. Porque eles já desenvolveram o Peter Parker. A gente já sabe quem é o Peter, o Homem-Aranha. Então você tem mais tempo pra explorar o vilão. Diferente do primeiro filme, onde você tinha pouquinho tempo pra explorar o Duende Verde. Aqui você pode explorar ao máximo o Otto. E ao invés do roteiro e do Sam Raimi darem aquela identidade de canastrão, de vilão hollywoodiano, eles pegam e transformam um cara normal em um cara que tá sendo controlado por tentáculos, mas que quer provar que ele tá certo, porque o experimento dele deu errado. Então o objetivo dele agora não é catar o Homem-Aranha, não é matar não sei quem, não. É fazer o experimento dar certo. E ele, na verdade, ele tá sendo inconsequente, porque ele não é um cara mal. E é por isso que eu gosto desse vilão. Porque ele não é canastrão, ele não é pastelão, ele é um cara que você tá, tudo bem, eu entendo esse maluco aí. E você tá vendo só como a motivação de um vilão faz diferença para a trama do filme? Porque você tá comprando a ideia dele, você já tá do lado do herói. É óbvio que você vai torcer pro herói, mas você entender o motivo dele te faz apoiar a ideia dele tá indo atrás do Homem-Aranha, dele tá fazendo essas coisas. Então, pra mim, esse é o grande acerto desse filme. É você trabalhar desenvolvendo um vilão bom. Claro que o filme ele vai trabalhando com algumas coincidências, como por exemplo, o Peter tá no banco bem no dia que o Otto vai lá roubar, né? Tipo, cara, putz, tinha que estar no mesmo dia ali, tá tudo beleza, sabe? Não chega a ser uma facilitação narrativa, você fica, nossa, que preguiça. Não, sabe? Acontecer, a coincidência, essas coisas acontecem na vida real. E o primeiro embate do vilão com o herói acontece aqui. Só que como o Peter, ele tá perdendo os poderes, porque ele não tá mais se encontrando, né, como um herói, cria uma identificação ainda maior com esse personagem, porque ele não é mais aquele super forte, super poderoso. Ele tá tendo que enfrentar a Barra como uma pessoa normal. Então como não se identificar com esse cara?
cara. E pra piorar o lado do Homem-Aranha, a imprensa inteira tá caindo em cima dele. Tem gente que não sabe se deve confiar num cara de máscara por aí. Quem que é o Homem-Aranha? Eu devo confiar nele? Então a imprensa vai desmotivando o Homem-Aranha a continuar. E tudo vai dando errado pra ele aqui. Ele não consegue tirar nota boa na faculdade, ele não consegue ter uma boa relação com a tia May e nem com a Mary Jane. Isso desequilibra ele. Que, cara, ele é um moleque, sabe? A gente parece que vê um cara de 30 anos, mas não, ele tem ali 20 e poucos anos e tá tendo que levar uma vida de super-herói, de estudante, de trabalhador, de tudo. Ele é brasileiro, o cara vive na vida de um brasileiro em Nova York. A barra tá tão pesada pro Homem-Aranha aqui que ele pega o uniforme dele e joga no lixo. Ele não quer mais essa vida dupla, porque ele começa a ver o tio Ben e começa a se questionar. Será que eu sou a pessoa certa realmente pra seguir com isso? Eu sou só um garoto, né? Eu fui picado por uma aranha, mas eu não sei se eu sou o cara certo pra seguir com isso. Eu não sei se eu aguento essa barra toda. E aí o tio Ben basicamente fala pra ele, com outras palavras, né, que Deus não coloca uma pedra no nosso caminho que a gente não consegue superar. E por ele ter perdido a Mary Jane por causa do Homem-Aranha, por ele ter ido mal na faculdade por causa do Homem-Aranha, de uma hora pra outra, quando ele desiste, ele vê a vida dele melhorar da água pro vinho. Que ele comece bem, ele consegue ir na peça da Mary Jane, ele consegue se relacionar melhor com a tia dele. Então a vida do Peter vai indo super bem. E como o Otto não é aquele cara lá que vai destruir Nova York e tudo mais, tá de boa, sabe? É só um maluco ali que tá tentando fazer um experimento, que ninguém sabe até então. Só que aí acontece que a criminalidade da cidade aumenta e as pessoas começam a sentir falta do Homem-Aranha. E aí tem um determinado momento que o Peter percebe que ele não precisa estar com um uniforme pra ser um super-herói. As pessoas precisam dele, independentemente se ele é o Homem-Aranha ou se ele não é. Tanto que a tia May, ela tem um papel muito fundamental aqui. Ela orienta ele, ela fala o que o tio Ben falou no primeiro filme. Só que agora, né, se referindo ao Homem-Aranha, as pessoas precisam do Homem-Aranha. Cadê ele? Quando a galera mais precisa. E esse momento da narrativa me faz me identificar muito, né? Porque o que a gente faz aqui no YouTube requer muita responsabilidade, que a gente lida com pessoas, com influência, sabe? E às vezes eu penso, cara, será que é pra mim isso aí? Será que eu sou a pessoa certa picada pela aranha? Porque às vezes dá vontade de largar tudo, mas sempre vem aquele empurrãozinho, sabe? Sempre tem as pessoas que se importam. E aí a gente tem aquela cena magnífica do trem, que eu amo aquela cena. Talvez é uma das melhores cenas do Homem-Aranha. E talvez seja também o melhor momento do Tobey Maguire como Homem-Aranha. Pra mim aqui ele tá na melhor definição dele como Aranha. Se existisse só esse filme aqui do Tobey Maguire, com certeza ele seria o melhor exemplo que a gente tem de Homem-Aranha. Com certeza, sabe? Porque aqui ele ajuda as pessoas como um ser humano. Aí elas pegam, levantam ele, olham pro Peter e falam, cara, é só um moleque da idade do meu filho. E aí elas se identificam mais ainda, sabe? É um menino fazendo esse serviço todo, pesado. E eu não tenho dúvidas de que essa é a melhor adaptação do Homem-Aranha pros cinemas. Ela mistura tudo, humor, drama, tudo equilibradinho, tudo muito bem feito, no tom certo, com o vilão certo. Que tem até uma redenção no final. O Peter consegue convencer ele a parar com isso, né? Pra usar os poderes dele pro bem. Então isso é legal, sabe? É um vilão que não é, não importa o que você tá dizendo, não. Tem sentimento. Cara, não tem. Se a gente tá falando de filme solo do Homem-Aranha, de equilíbrio de gêneros, o Homem-Aranha 2 com certeza merece o top 1 na lista dos piores e melhores filmes do Homem-Aranha. Homem-Aranha 3, de 2007. Peter Parker aqui finalmente conseguiu equilibrar o relacionamento amoroso dele com o emprego, com o relacionamento familiar, tá tudo indo muito bem. Finalmente ele conseguiu o que ele queria, porque agora ele tá sendo um bom namorado, tá sendo presente, e a Mary Jane não podia estar mais feliz, tanto que ela fala pra ele que ela quer passar o resto da vida cantando em palcos com ele na primeira fileira. E esse daqui, cara, sem sombra de dúvidas, é o filme mais polêmico do Homem-Aranha. O mais polêmico. Porque assim, quando a galera fala dos outros filmes do Homem-Aranha, é legalzinho, não é tão... Esse aqui, quando você fala do Homem-Aranha 3, todo mundo fica, esse é o pior filme. Que papapá. Na primeira vez que eu gravei esse vídeo dos piores e melhores, eu defendi muito esse filme, só que
Eu continuo defendendo ele. Pois é, em defesa de Homem-Aranha 3 sempre. Claro, eu consigo enxergar os defeitos, mas pra galera falar que é o pior filme do Homem-Aranha, a galera sempre fala, mas os vilões, que não sei o que, mas tu considera só isso? Eu não, considero um filme como um todo. Porque sim, vamos pegar aqui a ideia de ter 3 vilões do filme. Eles só viram uma bagunça quando o Venom é introduzido. E na verdade o Venom já é introduzido durante o filme inteiro. Ele perde um pouco da linha quando o Venom vira o vilão, quando ele sai do uniforme do Peter. Porque quando ele está com o Peter, ele funciona. Quando ele tá sem o Peter, ele para de funcionar. Só que é claro que se a gente pega essa ideia de ter 3 vilões do filme, ele acaba meio que sendo uma bagunça. Mas ele ainda é uma bagunça que funciona, porque que nem eu disse antes, o Sam Raimi ele consegue conectar tudo. Então ter o Harry como vilão é uma coisa que acontece ali nos primeiros minutos, tanto que eles já tiram ele da reta, pra só desenvolver no final de novo. E a mesma coisa com o Homem-Areia, sabe? Ele foi um vilão que foi introduzido, mas ele não foi pensado com a ideia de ser mau. Ele seria um cara, um criminoso ali que se mete na vida do Homem-Aranha e o Peter quer se vingar por causa da morte do tio dele. O grande problema mesmo que eu citei é o Venom, mas só quando ele não está com o Peter, porque a galera parece que esquece que o Venom é o uniforme também, o uniforme preto, e eu adoro o uniforme preto, cara. Tem essas cenas fantásticas do uniforme preto, sabe? Você tem aquele aranha lá diferentão, é legal, eu gosto disso. Claro que é o Peter Parker que foge completamente do padrão, mas daí? É divertido de assistir isso. Mas eu gosto da trama aqui no geral, porque ela traz à tona de novo a morte do tio Ben. A gente descobriu que não foi aquele cara, aquele criminoso que matou no primeiro filme. Foi o Flint, né? Ele que matou o tio Ben. E aí você fica, cara, como que isso nunca foi explorado antes? Sabe? É uma parada legal, uma reviravolta legal. O filme, claro, tem esse arco aí dos vilões e tudo mais, mas ele aposta no que sempre funciona nos filmes do Homem-Aranha. A vida mundana, sabe? É você ser uma pessoa simples, com problemas simples, sabe? O problema é que todo mundo tem no dia a dia. Porque o Homem-Aranha agora, ele tem muitos fãs, sabe? Ele é um cara famoso, ele é uma estrela. E ele tenta não deixar isso subir muito na cabeça dele. Só que ao mesmo tempo, ele deixa, e isso vai atrapalhando a vida dele. E o roteiro caminha para trabalhar isso, as decepções da vida. Enquanto o Peter tá no auge dele, a Mary Jane tá no oposto. Eles não estão em sincronia aqui. Tanto que tem um momento que a Mary Jane, ela só quer conversar. Ela só quer desabafar e o Peter, ele tá... Não, eu sou Homem-Aranha, o dever me chama. Ele não tá pronto pra isso, pra ter esse relacionamento com ela. Parece que ele não conseguiu colocar ela em primeiro lugar, parece que o Homem-Aranha continua em primeiro lugar. Ela precisa dele naquele momento e ele não se importa com ela. Em todos os outros filmes, a Mary Jane foi retratada como uma patricinha, a gostosona e tudo mais, e aqui não. É uma mulher normal que precisa do marido dela, mas ele tá preocupado com outra coisa agora. E aí ele ainda tem a atitude infantil de beijar a Gwen na frente de Nova York inteira, da mesma forma que ele beijou a Mary Jane a primeira vez. Então ele não tá preocupado com nada. O Peter aqui, ele tá mó trouxa, cara, sabe? Ele parece que não é o Homem-Aranha, parece que ele esqueceu daquilo que ele aprendeu antes. Então as coisas aqui, elas vão caminhando de mal a pior, porque o Harry, como ele perdeu a memória, agora ele voltou a lembrar das coisas, ele obriga ela a terminar com o Peter. E pelo fato disso ter dado errado, o Peter, ele decide experimentar os poderes do Venom. Então a gente vê aqui um Peter mais malvadão, ele é quase como se fosse o grande vilão desse filme. É quando ele tá com o uniforme. Se você observar, ele que é o cara mal desse filme. Ele que tá fazendo todas as burradas. E o Harry, nesse filme, ele é um bom vilão, sim. Ele vem sendo trabalhado desde o primeiro filme. Então você compra a ideia dele. E até mesmo a ideia do Homem-Areia. A gente só não compra muito a ideia de que o Ed pode ser o Venom, né? Porque, de repente, o roteiro encontra uma facilitação narrativa que, coincidentemente, o Harry tá na igreja onde o Peter decidiu se livrar do Venom e o Venom encontra esse cara que, coincidentemente, também odiava o Homem-Aranha. Como o Venom odeia o Peter e o Ed odeia, os dois vão se juntar pra enfrentar ele, sabe? Pra uma batalha final. E eles têm, tipo, 20, 30 minutos pra desenvolver o Venom. Então, de fato, o Venom tá muito jogado nesse filme. Ele poderia ter mais meia hora de filme pra desenvolver o Venom. Eu não ia me importar se esse filme tivesse 3 horas. Então, o grande defeito desse filme, o grande erro, é o Venom. É você facilitar o seu roteiro pra introduzir mais um vilão. E é isso que faz a galera ver com maus olhos esse filme aí. Sendo que esse é o defeito do filme. Ele acaba tendo muita informação, muita coisa em pouco tempo. Mas esse é um filme ruim por causa disso? Se tu for considerar só isso, pô, por favor, né? Não é só sobre o único defeito que o filme é feito. Esse filme, ele é ótimo, ele é muito bem feito, ele envelheceu até melhor do que as críticas falaram dele na época. E é aqui que o Peter finalmente percebe a lição que todo mundo precisa de ajuda às vezes. Até o Homem-Aranha. Eu gosto desse filme. Não importa se a galera não gosta, se isso, que aquilo, eu tô nem aí. Pra mim é sim um dos melhores filmes do Homem-Aranha e entra no meu top 6, em 6º lugar, na lista de piores e melhores filmes do Homem-Aranha.
Inclusive, comenta aqui qual que é a sua lista dos piores e melhores filmes do Homem-Aranha. E se inscreve aí no canal para não perder a segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar dos filmes do Andrew Garfield, Tom Holland e o Aranhaverso animado. Fechou então? Te espero aqui e não esquece de assistir esse último vídeo que eu gravei com o Ned Land. A gente falou sobre o pior e o melhor Homem-Aranha do cinema. Só clicar aqui. Tchau.